Uma redação pode estar gramaticalmente correta, apresentar boas ideias e, mesmo assim, receber nota 0 no Enem. Isso acontece porque a prova não avalia apenas a qualidade da escrita. Existem regras formais que precisam ser cumpridas, e algumas delas funcionam como critérios de anulação. Por isso, conhecer essas situações é essencial para quem pretende alcançar uma boa nota. A redação do Enem exige um texto dissertativo argumentativo, escrito em modalidade formal da língua portuguesa e desenvolvido a partir do tema proposto. Além disso, precisa defender um ponto de vista com argumentos organizados, coerência, coesão e proposta de intervenção. Entretanto, antes de buscar uma nota alta, é necessário evitar situações que podem impedir a correção do texto. A primeira delas é a fuga total ao tema. Isso ocorre quando a redação desenvolve um assunto diferente daquele solicitado. Não basta mencionar uma palavra da proposta e seguir por outro caminho. É necessário compreender o recorte completo do tema e desenvolver a argumentação dentro dele. Nesse sentido, identificar as palavras centrais da frase temática ajuda a delimitar a discussão. O mais importante, porém, é demonstrar ao longo do texto que a argumentação responde ao problema proposto. Também é preciso diferenciar fuga total de abordagem incompleta. A fuga completa pode levar ao 0, enquanto uma abordagem parcial pode comprometer a avaliação das competências. Portanto, ler cuidadosamente o recorte reduz o risco de produzir uma redação paralela ao que foi pedido. A segunda situação grave é não atender à estrutura dissertativa argumentativa. O Enem não solicita uma narrativa, uma carta, um poema ou um relato pessoal como gênero principal. O texto precisa apresentar uma tese, desenvolver argumentos e construir uma conclusão coerente. Uma referência histórica ou um exemplo podem aparecer, desde que contribuam para a argumentação. Entretanto, se o texto inteiro assume outra estrutura, ele deixa de atender ao tipo solicitado. Em seguida, aparece um erro simples, mas definitivo: não escrever o texto na folha de redação. O rascunho serve apenas para planejamento. Mesmo que o participante produza uma excelente redação no espaço de rascunho, ela não será considerada se a folha destinada à versão final permanecer em branco. Por isso, organização do tempo também faz parte da estratégia de prova. A quarta situação envolve a extensão mínima. Uma redação com até 7 linhas manuscritas é considerada texto insuficiente e recebe nota 0. Isso significa que 8 linhas superam apenas o limite formal, mas não representam uma meta adequada. Uma redação consistente precisa de espaço para apresentar tese, desenvolver argumentos e formular uma proposta de intervenção. Dessa forma, a preocupação deve ser utilizar o espaço disponível com conteúdo relevante. Além disso, impropérios, desenhos e outras formas propositais de anulação também podem zerar a redação. A folha não é um espaço para recados ao avaliador, brincadeiras, insultos ou símbolos inseridos deliberadamente para chamar atenção. Assim, tudo que for escrito precisa contribuir para a finalidade da prova. Outra situação está relacionada à presença de uma parte deliberadamente desconectada do tema ou da argumentação. Isso significa inserir um trecho sem relação com a discussão apenas para ocupar linhas ou completar a redação artificialmente. Um parágrafo sobre assunto aleatório. Uma receita ou uma sequência sem sentido pode levar à anulação. Consequentemente, quando faltar ideia, a solução não é preencher espaço com qualquer coisa, mas desenvolver melhor os argumentos já escolhidos. Se estas orientações estão ajudando na sua preparação, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Assim, você acompanha os próximos conteúdos sobre redação, língua portuguesa e preparação para o Enem. Outro cuidado fundamental envolve a identificação. O participante não deve escrever nome, assinatura, rubrica ou qualquer outra forma de identificação no espaço destinado exclusivamente ao texto. A prova possui seus próprios procedimentos de identificação. Portanto, terminar a redação colocando o próprio nome, iniciais ou uma marca pessoal pode transformar um detalhe aparentemente inocente em motivo de anulação. Também pode receber nota 0 a redação escrita predominantemente ou integralmente em língua estrangeira. A produção exigida pelo Enem deve ser realizada em modalidade escrita formal da língua portuguesa.
Isso não significa que uma palavra estrangeira usada de forma contextualizada provoque automaticamente a anulação. O problema ocorre quando o texto é produzido em sua maior parte ou por completo em outro idioma. A legibilidade, igualmente, é indispensável. O participante não precisa ter uma caligrafia bonita, mas o texto precisa ser compreensível. Se a escrita impossibilitar a leitura por 2 avaliadores independentes, a redação poderá ser anulada. Por isso, escrever rapidamente não pode significar produzir uma letra impossível de compreender. Existe ainda muita confusão sobre a cópia dos textos motivadores e do caderno de questões. O ideal é não copiar, mas caso copie apenas algumas linhas, não significa automaticamente nota 0. Pelas regras do INEP, as linhas copiadas desses materiais são desconsideradas na contagem do número mínimo de linhas. Consequentemente, se depois dessa desconsideração restarem até 7 linhas efetivamente produzidas pelo participante, o texto poderá ser considerado insuficiente. Em resumo, copiar não vai fazer você tomar 0 caso você produza algo, mas vai fazer sua nota baixar consideravelmente. Isso não significa que copiar seja uma boa estratégia. Os textos motivadores ajudam a compreender o tema, mas não oferecem parágrafos prontos. É possível utilizar uma informação ou um dado apresentado nesses materiais, porém o estudante precisa incorporá-lo à própria argumentação. Dessa forma, a proposta serve como ponto de partida para reflexão, enquanto a redação precisa demonstrar autoria. Outro ponto importante é a proposta de intervenção. O Enem espera uma solução relacionada ao problema discutido e que respeite os direitos humanos. Entretanto, essa exigência não deve ser confundida com os critérios específicos de anulação. A proposta integra a avaliação de uma das competências e sua qualidade influencia a pontuação. Portanto, evitar os motivos de nota 0 é apenas o primeiro passo. Uma estratégia eficiente começa antes de redigir. Primeiro, é necessário identificar o núcleo do tema e seus limites. Depois, definir uma tese clara e selecionar argumentos que possam ser desenvolvidos com coerência. A partir disso, cada parágrafo deve possuir uma função dentro do raciocínio. Dessa forma, a redação passa a funcionar como uma unidade argumentativa. Durante a prova, o gerenciamento do tempo também precisa ser levado a sério. Produzir um rascunho pode ajudar, mas o participante não deve deixar a transcrição para os minutos finais. Além disso, uma revisão permite encontrar problemas de concordância, repetições e trechos pouco claros. Ao mesmo tempo, essa leitura final ajuda a confirmar se toda a redação permanece vinculada ao tema. Portanto, os principais riscos de nota 0 estão ligados à fuga ao tema, ao não atendimento da estrutura dissertativa argumentativa, à folha definitiva em branco, ao texto insuficiente, às formas propositais de anulação, à presença deliberada de trechos desconectados, à identificação indevida, ao uso predominante de língua estrangeira e à ilegibilidade. Já a cópia exige atenção porque as linhas copiadas são desconsideradas e podem fazer com que o texto fique abaixo do mínimo exigido. Antes de buscar uma nota 900 ou 1000, o estudante precisa garantir que seu texto possa ser avaliado. Depois disso, entram em cena linguagem formal, compreensão do tema, argumentação, coesão e proposta de intervenção. Se este conteúdo ajudou na sua preparação, inscreva-se no canal, deixe o seu like e acompanhe os próximos vídeos sobre redação e Enem. Compartilhe também com quem está se preparando para a prova. No site você encontra resumos, cursos e e-books que podem complementar seus estudos.